Glória a Deus. Que a paz do Senhor possa preencher o seu coração na noite deste dia. Amém? Você que nos assiste, que está em casa, que a paz do Senhor possa inundar a sua casa, a sua família neste exato momento. E você pode tomar posse da sua Bíblia e abrir a palavra do Senhor, que é viva e não muda. E apesar de ser o livro mais antigo existente, é o mais atual. E é o nosso manual de sobrevivência. Você pode abrir lá em Filipenses 3. Filipenses 3, no versículo 13. Vamos ler o versículo 13 e o 14. Todos já acharam? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Deus santo, Deus soberano. Pai, podemos nos render nesta noite, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua majestade, Senhor, porque Tu és soberano, Tu és o nosso Rei, Senhor. E em Tuas mãos, Senhor, entregamos, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, Deus, a nossa mente e os nossos ouvidos, Deus. Unge-nos, Senhor, para que a gente possa estar apto, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, para ouvir o que o Senhor quer falar, Senhor, para a nossa vida nesta noite, Senhor. Ó Deus, muitas das vezes viemos à Tua casa, Senhor, para ser confortado, para ouvir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, mas o Senhor, Deus, trata os Teus filhos com zelo, com amor, e muitas das vezes, Senhor, aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Então, Deus, faz a gente ouvir nesta noite aquilo que a gente precisa, Senhor, e que o Senhor possa endireitar as veredas, Senhor, endireitar os caminhos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Toma, Pai, o controle de tudo e de todas as coisas, Deus, em nome de Jesus. Agora você senta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Filipenses 3,13, Paulo nos deixa uma mensagem. Quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me do passado, eu avanço, eu prossigo para onde? Para o alvo. A mensagem que o Senhor traz para as nossas vidas nesta noite é: esquecendo-me do passado, abandone o passado e viva o presente. Muitas pessoas vivem hoje o presente com o reflexo do passado. E aí o que é que acontece? São pessoas que eram para ser próspera, não conseguem prosperar. Por quê? Porque estão vivendo atreladas ao seu passado. Pessoas que têm um relacionamento, que não conseguem ser felizes no seu relacionamento, que não conseguem ser um bom pai, que não conseguem ser um bom profissional. Por quê? Porque estão vivendo atreladas ao passado. É pessoas que têm o seu carrinho, tem o carro, e no fundo do carro tem aquele reboque. Conhece o reboquezinho? E essas pessoas trazem naquele reboque preso uma carretinha chamado passado. E todo lugar que essa pessoa vai, a carreta está lá atrelada ao seu carro. O passado. E o passado, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: o seu passado não define o seu presente. Você está entendendo? Paulo aqui ele está dizendo: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu estou me esquecendo do meu passado, porque para eu viver o presente, eu tenho que esquecer o passado. E vamos entender qual era o passado de Paulo.
E a gente conhece a história de Paulo. Antes de ele ser Paulo, dele ser convertido, quem era Paulo? Era Saulo. E Saulo ele era o quê? Saulo ele era perseguidor da igreja. Saulo perseguia os cristãos. Saulo fechava a igreja. Saulo tocava fogo na igreja, prendia os cristãos, jogava na prisão, matava os cristãos. Quem era Saulo? Perseguidor. Mas a partir do momento, a caminho de Damasco, quando Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, a partir dali, ele começa a esquecer as coisas que ele fez. Aí eu pergunto para você, é fácil? Não. Não é fácil a gente esquecer o passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode voltar ao passado? Já inventaram uma máquina para a pessoa voltar ao passado? Eu acho que ainda não existe. Ninguém tem poder de voltar ao passado. Então, nesta noite, o Senhor te diz assim, olha, esqueça o seu passado. Porque o seu passado não define o seu presente, nem o seu futuro. Paulo começou a viver, queridos, em meio que uma crise existencial. Mas como lidar com essa crise? Como é que eu faço para me ver livre do meu passado? Você não vai viver livre do seu passado. Mas você tem o direito e você tem o dever de pegar o seu passado, colocar numa caixinha, fechar ela, trancar e jogar a chave fora. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o passado, ele conversa com a gente. E você vai começar a dar ouvidos ao passado? Não. Porque se a gente começar a dar ouvidos ao passado, eu acho que muita gente hoje estaria dançando forró. Porque ia começar a ouvir a voz do seu passado. Olha, São João é bom, o forró é animado. Tem comidas deliciosas. Tem um licorzinho, tem um quentão. E tudo isso atrai, porque isso fazia parte do passado. Você pode não ouvir uma música que você ouviu há 30 anos, mas se a música tocar hoje, e você começar a ouvir, você lembra da letra. Por quê? Porque o passado não está morto dentro da gente. O passado ele ainda está vivo. Mas é necessário a gente aprender a conviver com o passado, não se fazendo refém do passado, mas você tendo poder sobre as coisas que passaram. Porque nós temos poder para governar a nossa vida. Existe uma autoridade maior sobre as nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Abaixo de Jesus, você é autoridade sobre a sua vida. Você tem poder de dizer se você quer ou se você não quer. Se você aceita ou se você não aceita. Você tem poder para isso. Mas o passado não pode lhe aprisionar. E tem pessoas, querido, que vivem presas ao passado por palavras que foram ditas no passado. Tem pessoas que não conseguem ser felizes no seu relacionamento, no seu casamento, sabe por quê? Porque viveu um relacionamento passado. E naquele relacionamento viveu tudo de ruim. E aí o que é que ela faz? Ela traz tudo o que ela viveu de ruim para o seu relacionamento atual. Não consegue se livrar do passado. Tem filhos que não conseguem se firmar numa empresa, que não conseguem prosperar, sabe por quê? Porque o pai ou a mãe um dia disse que ele era burro. E ele absorveu aquilo e ele traz essa bagagem do passado com ele até hoje. E não consegue prosperar por quê? Porque no pensamento dele ele é burro. Ele não é inteligente o suficiente para desenvolver aquela função.
bagagens do passado, palavras que foram ditas, palavras que foram lançadas. Tem pessoas que absorvem, que dizem assim: olha, você não nasceu para casar, você não vai ser feliz. E talvez isso a pessoa tenha ouvido quando era criança, mas absorveu e vive até hoje, e não consegue ser feliz em nenhum relacionamento. Aí a pessoa casa uma vez, casa duas, casa três, casa quatro, casa cinco, casa seis, e aí vai casando e descasando, vai casando e descasando. Será que o problema está no outro? Ou está nele? Imagine uma mulher que casa 5 vezes, 6 vezes. Será que o problema está nela? Ou está no marido? Uma pessoa que casa e descasa, existe algum problema. E o problema não é atual, o problema é passado. Mas essas pessoas trazem consigo essas bagagens porque estão acorrentadas a essas coisas, a essas lembranças, e não conseguem se soltar. Só que nesta noite, o Senhor, Ele vai quebrar essas algemas. O Senhor, Ele vai despedaçar essas correntes. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu me lembro de todas as coisas, mas eu ainda não alcancei. Eu estou prosseguindo para o alvo, eu ainda não alcancei o alvo, mas eu estou prosseguindo. Mas eu estou deixando as coisas que ficaram para trás. Eu procuro não mais me lembrar dessas coisas, porque essas coisas doem, essas coisas machucam, essas coisas ressuscitam o velho homem. Interessante, no vídeo do Trocando Ideia, o levita Micael, ele fala isso. Sansão venceu o leão. Para que ele voltou lá para ver se o leão, se tinha vencido mesmo, se o leão estava morto, se não estava? Para que vai voltar ao passado? Se Jesus já curou, Jesus já liberou a cura. Olha o que acontece, a pessoa ora pela outra. Ah, vou orar por você, irmão, ora aqui para mim que eu estou assim, estou meio doente. A pessoa ora. Recebeu a cura, recebi. Aí quando chega lá do outro lado, na frente, encontra outro pastor, ou encontra o bispo, ora aqui por mim, porque eu estou enfermo. Não já recebeu a oração? Para que vai duvidar? Para que vai voltar? Aí o Senhor diz assim: tome posse da palavra que foi liberada. Absorva a palavra não já foi liberada, a bênção não já foi liberada, então tome posse. Para que vai voltar? Vai procurar o que é lá atrás? Lá atrás não tem nada de bom, queridos, para oferecer. E aí Paulo, ele começa a entrar nessa crise. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 9. Porque agora Paulo está vivendo uma crise. Ele diz lá: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Talvez muitas pessoas estejam se sentindo nessa maneira, nesse estado que não é digno. Mas aí no versículo 10 ele continua: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí aqui Paulo expressa 2 sentimentos que muitas pessoas dentro da igreja, o povo de Deus, expressa isso hoje. Paulo aqui está expressando um sentimento de inferioridade. Ele está se achando o menor, ele está se achando pequeno, ele está se achando indigno, ele está se achando que ele não é digno de receber as coisas que Deus tem para ele. Mas por quê? Porque, como diz acho que tem um filme que diz assim: o meu passado me condena. Paulo agora estava vivendo isso, o passado dele estava condenando ele, a ponto de ele reconhecer e dizer assim: olha, eu sou o menor, eu nem mereço ser chamado de apóstolo. Sabe por quê? Porque eu era perseguidor da igreja de Deus. Então como é que eu, um perseguidor da igreja do Senhor, da igreja de Deus, posso ser chamado de apóstolo? Aí sabe o que é que acontece? No versículo 10, como ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Aí aqui Paulo está reconhecendo a graça de Deus sobre a vida dele.
Aqui ele está entendendo que não é Paulo, não é ele, não é por ele, mas é pela graça de Deus que está sendo derramada sobre a vida dele. Queridos, não é você, não é o seu passado, é a graça de Deus que é derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Paulo, ele reconheceu que ele não era digno, porque o passado dele condenava ele. E quando ele se lembrava daquilo, ele dizia, poxa, eu nem mereço ser chamado de apóstolo. E quantas pessoas se acham assim? Nem merece ser chamado de obreiro, de diácono, de levita, de adorador, de pastor. Por quê? Porque ainda está vivendo preso ao passado. Abandone o seu passado e viva novidades de vida no seu presente, escrevendo um novo futuro. Para você escrever um novo futuro, você precisa viver o presente, esquecendo do passado. Eu sei que não é fácil a gente esquecer do passado, esquecer quem machucou, quem magoou, quem feriu, quem ofendeu. Não é fácil, porque muitas das vezes uma palavra fere mais do que uma agressão física, é ou não é? Muitas das vezes a gente guarda mais uma palavra do que se a gente tivesse tomado um murro, um tapa, uma paulada. Talvez aquele murro ou tapa ou a paulada talvez ia provocar menos dor do que aquela palavra que foi lançada e que foi dita. E aí o que é que essas pessoas fazem? Abrem o coração, absorvem aquela palavra, fecham o coração e se tranca para tudo e para todos. E ainda diz que Deus é culpado. Ainda culpa até a Deus pelo estado que está vivendo, pelo momento que está passando, pela crise que está vivendo. Ainda diz que Deus é culpado. Aí, sabe por quê? Aí diz assim, ó, como é que você está vivendo, irmão? Como Deus quer. Aí diz que está vivendo como Deus quer. E Deus diz assim, ó, que Ele tem novidade de vida. Ele diz que Ele tem vida em abundância. Vida em abundância. E a pessoa está vivendo uma vida pobre e miserável porque está acorrentada, está algemada às lembranças do passado. Começa a se libertar dessas lembranças, porque essas lembranças só fazem mal. Essas lembranças só fazem jogar a gente cada vez mais num buraco mais fundo. E cada vez que a pessoa vai caindo nesse buraco mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, ela começa a deixar de ver a luz. Porque cada vez que vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, a luz vai ficando mais distante, mais distante, mais distante. Até que a pessoa entra num total momento de trevas. E para sair do buraco é muito mais difícil. Tem gente que ainda está num buraco raso. Dá para botar a mão e pular. Caia fora. Pule logo para fora desse buraco. Ainda dá tempo, ainda há esperança. E Paulo, ele começa a viver isso e ele diz, eu não sou merecedor. Complexo de culpa. Quantas vezes isso já passou pela cabeça da gente? O complexo de culpa porque fez alguma coisa. E aí ninguém sabe, mas Deus sabe. E aí você esconde isso de todo mundo. Esconde de todo mundo, de todos. Ninguém sabe desse segredo. Só você e Deus. Mas esse segredo te machuca. Esse segredo te fere. Esse segredo impede que você seja uma pessoa melhor, que você prospere, que você tenha um casamento feliz, que você seja uma pessoa capacitada. Esse sentimento te machuca. Esse sentimento cada vez mais faz você afundar. Abre mão desse sentimento. Abre mão disso, joga isso fora. Se liberta disso. Isso não tem parte com Deus. Se liberta disso. Olha o que diz Romanos 7,19. Olha o que Paulo fala, ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está reconhecendo que esse sentimento dele faz com que ele faça coisas que ele não quer fazer.
Por quê? Porque ele está vivendo atrelado às lembranças do passado, ainda se liberta disso. Paulo está dizendo, olha, eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu ainda estou preso ao passado. Eu não consigo me libertar disso. Quem dera que eu fizesse aquilo que eu quero, porque eu quero fazer o bem, eu quero ser um bom homem. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Paulo está reconhecendo a pequenez dele. Mas quando Paulo, ele se encontra com Cristo, a palavra diz que o Senhor, ele faz nova todas as coisas. A gente precisa verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Olha o que ele diz lá em Filipenses 3:7. Olha o que Paulo começa a entender o mistério de Deus em relação ao passado. Paulo diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, tudo que eu pensava, que eu fazia, que era bom, perseguir a igreja, fechar, queimar, prender os cristãos, tudo isso para mim era bom. Mas depois que eu conheci a Cristo, isso para mim não vale mais de nada. Isso para mim agora eu considero como perda. Eu estou abrindo mão de tudo isso, porque agora eu quero viver uma nova vida. Eu quero ser um novo homem, eu quero experimentar coisas novas do Senhor. Eu quero experimentar aquilo que Deus tem para mim. Se você quer experimentar o melhor de Deus, começa a fazer como Paulo aí, Começa a abandonar tudo. Vai largando tudo pelo caminho. Agora imagine aí Paulo se despindo de todas aquelas coisas, tirando tudo que ele fazia. Ele disse, olha, isso para mim agora não tem mais valor nenhum. Sabe o que é que tem valor para mim agora? É Cristo. Paulo começou a reconhecer que o que tinha valor para ele era Cristo. A ponto de Paulo chegar e dizer assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Paulo agora começa a entender que ele não é mais refém do seu passado. O passado dele agora não mais atormenta ele. Ele agora pode viver o presente, olhando para o futuro, sabendo quem foi ele, mas não sendo condenado pelo passado dele. A gente pode viver o nosso presente, escrever um novo futuro, sabendo quem você foi no passado, mas tendo a certeza de que o seu passado não mais lhe condena. Você não é mais condenado, você não é mais julgado pelo que você fez no passado. Sabe por quê? Porque passou. E aí Paulo diz assim, olha, eu estou deixando as coisas que ficaram para trás. E eu estou prosseguindo para o alvo. Eu não sei quantos nesta noite querem prosseguir para o alvo. Mas Paulo, ele nos dá uma receita. Quer prosseguir para o alvo? Deixa as coisas que ficaram para trás. Não volta a ver mais isso não. Não já passou, então larga lá atrás. Você não pode voltar. Interessante, sabe o que é? Eu assisti um filme, eu acho que todo mundo já assistiu esse filme. Quem lembra de Volta para o Futuro? Agora observe o título do filme, De Volta para o Futuro. Mas ele ia para onde? Para o passado. O filme é De Volta para o Futuro, mas ele voltava para o passado. Ele voltava a ver as coisas que ele tinha visto, que tinha vivido, porque ele queria consertar o passado. A gente não pode consertar o passado, mas a gente pode escrever um novo futuro. A gente não pode mudar o que passou, mas você pode mudar quem você é. Você pode não acrescentar nada no seu passado, mas você pode escrever no seu presente, determinando o seu futuro. O seu passado passou. E aí, olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram. E o Senhor, Ele diz para mim e para você nesta noite: eis que faço tudo novo. Sabe o que é fazer tudo novo? É esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu estou fazendo tudo novo. O Senhor está dizendo: olha, eu estou escrevendo uma história nova. Basta você desatrelar do seu reboque a bagagem que se chama passado e deixa ela na estrada. Prossiga para o alvo. Quem é seu alvo? Quem é o alvo da igreja? E o Senhor, Ele começa a falar em nossos corações, Hebreus 8:12. Olha o que diz em Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Sabe o que é que muitas pessoas precisam fazer? Perdoar o seu passado. Você precisa perdoar o seu passado, porque se esse passado te machuca, te fere, porque tem que ficar lembrando e relembrando e trazendo a lembrança. Tem muitas pessoas que se magoaram com o pai, com a mãe, há 20, 30 anos atrás. Talvez o pai e a mãe já morreu, foi enterrado, e o filho continuou brigado com o pai, e guarda esse remorso, guarda essa mágoa até hoje. Tem mulheres que não conseguem ser uma mulher por inteira no seu casamento, porque quando criança foi violentada, e traz consigo esse trauma, achando que foi a culpada, achando que a culpa foi dela. Mas o Senhor, Ele está quebrando essas algemas nesta noite. E o Senhor, Ele está dizendo: olha, perdoa o seu passado e esquece. Porque eu, Deus, presta atenção nisso, igreja. Deus, Ele está dizendo que, olha, dos seus pecados e das suas iniquidades passadas, Deus não se lembra mais. Isaías 44:22, ele diz: apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E tem muitas pessoas que estão vivendo longe do Senhor, porque estão doentes com o seu passado, adoeceram com as lembranças do passado. Muitas pessoas estão em estado de depressão terrível, porque estão vivendo presas ao passado, porque não são capazes, porque são inferiores, porque são os menores, porque não têm uma roupa bonita para ir numa festa, porque não tem um emprego, porque não tem uma boa casa, porque não tem um bom carro. E pessoas que querem viver de status, de aparência, para se mostrar para os outros, esquecendo que primeiro ela tem que mostrar para Deus quem ela é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: aquilo que você tem não te define diante de Deus. O que te define diante de Deus não é o que você tem, é o que você é. E quem é você diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus? Porque aquilo que somos é que vai nos definir diante de Deus. Se eu sou um adorador, eu sou definido como um adorador. Se eu sou um murmurador, eu sou definido como um murmurador. Não é o meu carro, não é a minha casa, não é o meu celular que vai me definir diante de Deus. Porque tudo isso vai ficar. Nada que for material a gente vai levar. Mas a sua adoração você leva. A sua santidade você leva.
a sua retidão você leva. E isso a gente leva. Um coração reto diante da presença de Deus sobe. Mas um coração murmurador fica. Você não é aquilo que você tem. Você é aquilo que você pode expressar diante de Deus. E o que temos expressado diante de Deus? Hebreus 10, 17. O Senhor, Ele diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade. O Senhor, Ele está falando para mim e para você nesta noite: olha, abandona o seu passado. Abandona aquilo que te magoou, que te machucou. Abandona tudo isso e vem viver uma novidade de vida. Porque eu quero escrever uma nova história. E para Deus escrever uma nova história é necessário a gente abrir mão das coisas que passaram. E é necessário a gente prosseguir para o alvo. Se eu quero chegar no alvo e o meu alvo é Cristo, por que eu tenho que ficar me lembrando do que passou? Por que eu tenho que me lembrar de quem eu era? Por que eu tenho que me lembrar das velhas práticas? Se a gente morreu e ressuscitamos com Cristo, e se ressuscitamos com Ele, Ele diz: olha, morreu para o pecado, morreu para o mundo, agora ressuscitou comigo. E se ressuscitou comigo, ressuscitou um novo varão, ressuscitou uma nova mulher, ressuscitou uma nova criatura, porque a velha criatura está morta. E tem muitas pessoas querendo trazer à tona a velha criatura. Não traz não, querido. Não traz não. Morreu, está morto, deixa lá, não bole mais não. Vai trazer a vida para quê? Se não presta. Pega uma dinamite, implode uma pedreira e termina de afundar ela lá. Para que realmente ela não consiga sair de lá. Para que as lembranças não voltem a atormentar o presente. Para que você possa viver um futuro de excelência. É necessário a gente deixar as coisas para trás. Quer ser próspero? Deixa teu passado para trás. Às vezes tem pessoas que dizem assim, ó, eu não consigo me firmar em uma empresa, eu não consigo fazer nada direito, já faliu a empresa, já faliu 2, já faliu 3. Mas essa pessoa não consegue se perdoar por isso. Ah, eu já vivi vários relacionamentos, mas a pessoa não consegue se perdoar por isso. Ah, eu briguei com meu pai e eu sou de mal com ele, eu sou de mal com minha mãe, eu sou de mal com meus irmãos. E a pessoa não consegue se perdoar por isso. Nesta noite o Senhor está dizendo: ei, dos seus pecados eu não me lembro mais. Então começa a esquecer todas essas coisas, para que você possa viver uma novidade de vida. Se coloque de pé, queridos.